Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos hoje dando início à nossa aula 5.2 sobre o assunto de future. E aí agora a gente vai ter nossa review e logo depois as nossas exercises. So, let's begin. Pra tela. Aula 5.2 com a Patrícia Rechier e o intérprete Samuel. O título da nossa aula foi Vision of the Future, que é a visão do futuro. Afinal de contas, o assunto foi sobre o nosso future, nosso tempo verbal, futuro simples. E existem dois tipos de futuro, né? O futuro com will, que é um futuro incerto, que a gente usa esse verbo modal que indica futuro, ele não tem tradução, ele na verdade é como se fosse o sufixo, trabalha no português. Vou colocar assim para vocês, é como se ele deixasse o meu verbo principal com a terminação de futuro. No português, esse futuro seria o estudará, falará, comerá e assim por diante. Tá? Então, nas frases afirmativas, você usa o sujeito, ele vem logo depois do sujeito, claro que pode haver algumas alterações dependendo do tipo de frase que você está fazendo, mas basicamente é sujeito, o verbo will, que é o meu verbo modal do futuro, logo depois o meu verbo principal, que aqui é study, e esse verbo principal ele vem na sua forma natural sem o to, e logo depois um complemento, qualquer coisa que você quer colocar para fazer a sua frase. Anna will study English, Ana estudará inglês. Na negativa, você só precisa colocar o not logo depois do will, e aqui tem a contração won't, que é a mesma coisa que will not, certo? Anna won't study English, Ana não estudará inglês. Na interrogativa sempre vem na frente o verbo auxiliar, que aqui no caso é o verbo will, certo? Então presta bem atenção, você sempre coloca o seu verbo auxiliar na frente. Então, will Anna study English? Ana estudará inglês? Going to, que é aquele verbo planejado, aquele que você tem o futuro planejado, aquele que você tem mais certeza, trabalha com o verbo to be. Então, não se esqueça dos três que existem, tá? Cada um fica com um pronome pessoal correspondente. Aqui os exemplos são com a Ana, então a terceira pessoa do singular. Vamos usar o is. Então, Anna is going to study English. Lembrando que eu também dei a opção para vocês usarem a palavra gonna, certo? No lugar de going to. Então, Anna is gonna study English. Quando eu uso gonna, eu não uso to, porque é a junção do going e o to, tá? Então, Anna isn't going to study English. Isn't, porque na negativa você acrescenta um not também. E aqui está contraído com o meu verbo to be. E na interrogativa, o verbo na frente do sujeito, mais a estrutura going to, mais o seu verbo principal. Esse verbo principal ele também vem na sua forma natural, sem a partícula to, até porque já tem ele aqui. Então, Ana vai estudar inglês? Também vimos sobre quem? Sobre as confusing words affect versus affect. Elas são iguais na fala, parecidíssimas na escrita. Affect com A significa afetar e affect com E significa efeito. E agora sim chegou o momento das exercises que estão bem fáceis. Espero que vocês possam fazer de forma bem tranquila. Be right back. We're back, estamos de volta e agora sim, let's correct, vamos corrigir. Atividade de sala, tirando as suas questions sobre os textos, que são 2. Observe os 2 textos e responda a atividade proposta. Então, temos 2 textos, esse aqui e este aqui. Usando o futuro incerto com will e o outro usando o futuro com going to, certo? Antes de fazermos a leitura, vamos olhar a questão primeiro, o que ele pede da gente. Questão 1. Sobre os textos podemos afirmar que... Vermelhinho que é melhor, né? Que destaca mais.
A. Os textos estão sobre perspectivas de um futuro imediato, mesmo usando estruturas verbais diferentes? O futuro imediato, tá? É aquele futuro que você tem mais certeza. O não imediato é aquele que você tem menos certeza. Letra B, os dois textos são semelhantes, pois explicam um futuro imediato. Letra C, o texto 1 usa a estrutura will, pois aborda um futuro incerto. E o texto 2 traz a estrutura going to, pois trata de um futuro mais planejado. Essa C tá bem bonita, hein? Sei não. Letra D, não há diferenças entre futuro com will e futuro going to. Aqui na letra D a gente já pode até descartar. Isso não existe. A gente viu que há diferença sim de uso das duas. Letra E, o texto 1 usa a estrutura will, pois aborda um futuro certo. E o texto 2 traz a estrutura going to, pois trata de um futuro menos planejado. Nessa letra E a gente também já sabe que, assim como tem outras aí que a gente consegue descartar já. De qualquer forma, né, a gente vai lá para o texto e a gente vai ler. Agora fazer a leitura desse texto. Eu vejo que no meu primeiro texto se trata de futuro com will. Eu já consigo ver várias vezes a palavra will sendo repetida aqui no meu texto. Então eu já até sei que tipo qual é a alternativa que eu vou marcar lá. Mas vamos ler? Olha aí, what will future people be like? Como as pessoas do futuro serão? Como as pessoas do futuro serão? É uma pergunta. E aí começa. Some people think that the world will change a lot. Algumas pessoas pensam que o mundo mudará. Will change, mudará bastante. The cities will become bigger. As cidades se tornarão maiores. Bigger. They will be more beautiful. Elas serão mais bonitas. There will be more parks and trees in them. Haverá mais parques e árvores nas cidades. Some people say that there won't be many people in the cities and the cities will become smaller, but there will be more farms. Algumas pessoas dizem que não haverão muitas pessoas nas cidades e as cidades se tornarão menores, mas haverão como eu posso dizer, não é sítio, fazendas, né? As pessoas morarão mais no interior, né? Na natureza e tudo mais. More people will live in the country. Mais pessoas morarão nessa questão que eu falei para vocês, das fazendas, né, no interior. And they will grow food. E elas farão sua própria comida, né, cultivarão sua própria comida. For all the world, para todo mundo. People will be taller and clever. As pessoas serão maiores e mais inteligentes, mais espertas. Vamos ver, né? Será que estaremos aqui para ver isso no futuro? E aí, o segundo texto. O segundo texto, eu consigo ver que fala muito sobre o meu futuro planejado, que é o futuro going to. Olha quantas vezes ele aparece aqui na minha frase. Várias e várias vezes, né? Então, o título do texto é What are they going to do this weekend? O que eles vão fazer este final de semana? A gente não sabe quem são eles ou elas ainda. Vamos descobrir agora. The Logans, os Logans, que deve ser uma família, né? O sobrenome de uma família. Have many plans for the weekend. Tem muitos planos para o final de semana. Peter Logan is going to play soccer. O Logan, que deve ser o pai, ele vai jogar futebol. On Sunday, no domingo. He is not going to the movies because that is a very important soccer game. Ele não vai para o cinema. Movies significa filmes, mas também é usado para falar como uma palavra cinema. Porque ele tem um jogo muito importante de futebol.
Mary Logan, que deve ser a mulher dele, is going to travel with her friend Camille. Vai viajar com a sua amiga Camille. They're going to Guajará-Mirim. Elas vão para Guajará-Mirim. Juliana is not going to go to Guajará-Mirim. Então, a Juliana não vai para Guajará-Mirim. Presta atenção nessa estrutura. Is not going to. Então, aqui nós temos o meu verbo to be, ou minha negativa aqui, a minha estrutura going to, e logo depois o verbo go se repete. Porque aqui é o verbo que está dizendo sobre a ação de ir. Então, a Juliana não vai. Então, quando a gente fala dessa questão de não vai, a gente vai falar com o go de novo, mesmo usando o going aqui. Então, Juliana is not going to go. Ela não vai. É assim que a gente traduz. Isso tudo só é traduzido para Juliana não vai. Acabou. Para onde? To Guajará-Mirim. Olha o to aqui se repetindo, só que dessa vez o to aqui significa para Guajará-Mirim. Para você ver como essa palavra tem vários significados dependendo do contexto. Guajará-Mirim with them, com elas. Because she has to study, porque ela tem que estudar. She's going to have a difficult Portuguese exam on Monday. Então ela vai ter um exame de português difícil na segunda, certo? Então olha só. O texto é bem simples e a gente já sabe que a única questão que pode ser certa da número 1 é a questão de número C. O texto 1 usa a estrutura will, pois aborda um futuro incerto, e o texto 2 traz a estrutura going to, pois trata de um futuro mais planejado, mais planned, planejado, certo? Na 2, você teria que tirar a ideia central do texto 1 e 2. E aí? Qual seria a ideia central do texto 1 e 2? Sobre o texto 1, você poderia, depois da minha leitura aqui, você poderia inferir a ideia de que estamos falando sobre o quê? Como as pessoas seriam no futuro. Então, basta você olhar para o título. O título bem aqui, você tem a ideia central. Como as pessoas serão no futuro. A ideia central do texto 2... você já poderia tirar aqui também do título. O título diz o que eles vão fazer no final de semana. Então, você poderia colocar planos de pessoas ou de uma família para o final de semana. Não precisa falar o que exatamente vai fazer. Ele quer saber a ideia central, não são os detalhes. Só a ideia central e é justamente essa. Muito bem? Então tá. Na 3. Eu não vou escrever aqui, tá, gente? Mas cada um pode falar da sua forma, mas com essas duas ideias que eu coloquei, tá bom? Então, na 3, destaque no texto 1 uma frase afirmativa com will, uma frase negativa com will e uma frase interrogativa com will. Não tá difícil isso aqui, porque o que tem de frase lá não é brincadeira. Então, nós temos apenas uma frase na interrogativa, que é justamente o meu título. Então, aqui, isso aqui é na interrogativa. Beleza. Agora, vamos achar uma na afirmativa. Logo no início, a gente já tem aqui, ó, uma na afirmativa. Ponto final. Ponto. Vamos achar uma na negativa. Procura um not. Já achei, ó. Some people say that there won't be many people in the cities. Você pode parar aqui na palavra cidades, não tem problema, não precisa escrever tudo isso. Beleza? Acabou aqui. Porque a negação, ela tá bem aqui, ó, junto com o meu verbo auxiliar, will. Já tem aqui. Então, facinho, né? Easy peasy. Agora aqui, ele pede o seguinte. Na questão 4, destaque no texto a mesma situação. Uma frase afirmativa com going to, uma frase negativa também e uma frase interrogativa. A mesma ideia. O que a gente vai fazer? A única frase interrogativa que tem aqui com going to é justamente no meu título, no meu texto, no título do texto, né? Então, nós temos aí, what are they going to do this weekend? This weekend, já marcou aí a sua frase interrogativa, certo? Beleza, justamente essa aqui. Eu não sei o que essa caneta tem hoje, que ela não quer escolher o vermelho. Agora escolheu. Agora uma frase na afirmativa, tem vários, aqui já temos um. Peter and Logan is going to play soccer on Sunday, já temos esse aqui, pá.
E agora, uma outra frase da negativa. He is not going to the movies because there is a very important soccer game. Temos uma outra aqui, pronto, fechou. Então, tá bem facinho essas atividades, super fáceis, foram muito simples dessa vez. E aí nós temos agora uma questão sobre essa nossa questão do affect e effect, o afetar e o efeito. E aí, você teria que fazer duas coisas aí. Você teria que colocar tanto as palavras no blank certinho, no seu lugar corretinho, e também fazer a associação aqui com elas, a associação aqui com elas, colocando A, B, C, D corretamente. E aí, vocês conseguiram fazer? Espero que sim, então vamos começar. Vamos primeiro fazer desse lado aqui. Então, vamos lá. Move on until you get the... que você colocaria aqui? Qual seria o correto? Afeto... afetar ou efeito. Afeto, olha, a teacher tá doidona. Afetar ou efeito? Aqui só pode ser efeito, que eu traduzi também fica mais fácil. Então, se mova até você ter o efeito que você quer. Então, aqui seria a palavra effect, certo? Effect, olha eu, de novo, effect. Move on until you get the effect you want. Certo? E ali você ia colocar com qual? Siga em frente até obter o efeito desejado, a letra A. Muito bem. Letra B, gravity, afetar ou efeito? Gravity, que dá pra ver que é gravidade. Eu acho que dá pra entender um pouquinho como gravidade. Gravity, afetar ou efeito, tudo no universo. E aí, você poderia também se ajudar olhando aqui, ó. A gravidade afeta tudo no universo, então só pode ser o afetar. Então, gravity affect everything in the universe. E aí você colocaria a letra B bem aqui. Logo seguida, the weather will afetar ou efeito. O tempo irá. Meus planos para o final de semana, que eu só posso pensar em afetar. Então, vai chover muito, não vai afetar os meus planos para o final de semana. Então, affect. Então, temos aí, ó. O clima afetará meus planos para o fim de semana. Letra C aqui. Próxima. Temos aí. The tanana of the tornado was devastating. O efeito, só pode ser o efeito, né? A primeira palavra que eu falei. Então, the effect of the tornado was devastating. O efeito do tornado foi devastador. Letra D. E a última, they must come inside, ou seja, o efeito mais comum. Aí eu já falei até o efeito mais comum, então aqui é effect of antibiotics. Tananã, the digestive system. Afetam o sistema digestivo. Então, o efeito mais comum dos antibióticos afetam o sistema digestivo. Então, aqui é effect também aqui. Agora com A e o primeiro foi com E, tá bom? Efeito e afetar. E aqui fica a nossa letra E. Os efeitos colaterais mais comuns dos antibiotics afetam o digestive system. E essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye.